Iniciando o nosso de grão em grão. Eu estou aqui na minha mesa aqui, né? Semana que vem eu ganho um novo estúdio, tá? E mais, vamos ao que interessa. Hoje no nosso programa vamos conversar sobre opções de commodities, ok? Vou conversar com Augusto Maia, economista, né, sócio da XP, trabalha na mesa de commodities da XP, também trabalhou lá no CPEA. Vamos falar do CPEA, tá ok? E vamos então iniciar nosso bate-papo. Bora lá. Prazer participar aí do programa com vocês, com toda a base aí dos clientes, dos assessores que nos ouvem. Para quem ainda não me conhece, né, o Guto já comentou um pouquinho aí, mas eu sou Augusto Maia, eu faço parte de uma mesa aqui da XP que negocia não só commodities, mas também moedas e renda fixa, que é a mesa de FIC. Mas o meu escopo principal aí é a análise de commodities, tanto onshore quanto offshore. E Augusto, antes da XP você teve no CPEA. Isso, em tese a minha carreira como profissional ela passa inteira pelo mercado agrícola, né? Eu sou economista, formado pela Exalc, então o CPEA é um centro de pesquisa que ele está situado dentro da Exalc, então eu fiz faculdade lá, fiz economia no maior centro de agricultura da América Latina, né? A escola hoje, talvez ela se ranqueie naturalmente entre os 5, 6 maiores centros de pesquisa agrícola do mundo. E aí, claro, lá dentro eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer estágio quando estava ainda na graduação no CPEA. Posteriormente, quando eu fui fazer mestrado também, coordenava a equipe de pesquisa lá dentro. E aí, depois disso, eu vim direto aí para a XP, como a pessoa que lê, né, faz a leitura de mercado, tenta achar as oportunidades ali, fazer que combina não só essas oportunidades do mercado agrícola, mas também traz ela monetiza isso, né, vê uma oportunidade, faz alguma estrutura que faça o pessoal ganhar dinheiro realmente na prática e traduzir esse mercado todo para cá. Eu perguntei do CPEA porque, para quem entende, para quem conhece, né, o nosso mercado de commodities da B3, a gente sabe que ele é linkado com os contratos todos são linkados em mercado físico, mercado real, né? Hoje a gente só tem entrega física do café, né? Por sinal, está aqui o nosso café aí. Por sinal, está subindo pra caramba. Então, assim, só um link rápido. O que o CPEA faz, né? Por exemplo, milho Campinas, né? Preço milho Campinas. A gente sabe, para quem entende, para quem conhece, sabe que o fechamento do contrato é na média dos 3 dias do CPEA, né? Dos últimos 3 dias úteis que o CPEA tira, soma os 3, divide por 3, média simples, é o fechamento do contrato. Mas tem como você dar para nós, assim, rapidamente, uma pequena noção como é medido esses preços, né? O boi, ultimamente, os últimos 2 anos, teve uma briga feia, né? Eles trocaram a sistemática e o milho, mas o milho eu acho que é o que está em evidência. Como que ele faz? Ele procura um cerealista, o cerealista manda para ele. Como é que é essa captação de preços? Tá, vamos lá, Guto. Eu vou só, assim, você pediu para ser de maneira rápida, mas para entrar nessa seara aí a gente não pode ser tão rápido assim. Mas vamos lá. Em tese, o CPEA, ele é um centro de pesquisa, né? Então, assim, muita gente olha ele é assim, a vítima aí do setor, né? Todo mundo bota a culpa no CPEA, quem está comprado bota a culpa, quem está vendido bota a culpa. Ele é o pagador dos pecados do setor agro aí como um todo. Mas só para explicar, porque o que a gente vê do CPEA é só a ponta do iceberg, né? A gente não sabe o desenrolar inteiro, o que ele realmente faz. Então, assim, para tentar proteger um pouco o centro também, que não é só essa... É um centro de excelência, né? Exato, não é só esse saco de pancada que a gente vê aí naturalmente. Mas, assim, ele é um centro de pesquisa dentro da maior faculdade de agricultura da América Latina. O foco das pesquisas dele são pesquisas econômicas. Então, ele está situado dentro de um lugar que tem muito acesso a
a pesquisa técnica de mercado, então produtividade, produção de culturas, de pecuária, etc. E aí sentia-se necessidade de fazer um centro que fosse dentro desse foco, mas que não medisse essa questão, e sim a questão econômica. Então, para isso, existe o CPEA, a Universidade de São Paulo, a Exalc, lá na Exalc, ela não tem só o curso de economia, mas ela tem o curso também de administração, de gestão ambiental, que são algumas coisas que possam ter um pouco mais voltadas aí para esse link econômico. E aí todas as pesquisas que são com esse viés econômico, praticamente todas elas são feitas por parte no CPEA ou com o CPEA vinculado de alguma maneira, fornecendo preço, fornecendo a matéria-prima para o começo dos estudos. Então, se você pensa, se você um dia for um pesquisador, seja ele do mestrado, de alguma instituição de intelligence business importante, que você vai precisar de algum núcleo criador de dados, você vai encontrar isso no CPEA. Então, Augusto, um dia eu sonhei aqui que meu boi tem alguma relação com o suíno e com o frango, eu vi que os preços dos dois últimos caíram, eu quero saber como é que o boi vai cair nessa mesma proporção. Pois bem, tem muita gente, muito pesquisador no país, que sabe fazer um modelo estatístico para precificar o quanto um vai variar no outro, como é que as coisas se montam e etc. Só que por mais que você tenha um conhecimento estatístico para fazer isso, você precisa de uma base de dados histórica para ver se realmente aquilo faz sentido ou não e tudo que você está retroalimentando vai se concluir na sua ideia inicial, né, na sua pesquisa inicial. Então, o CPEA, ele faz principalmente esse levantamento de dados primário. Então, a maior base de dados agrícolas do país está lá no CPEA. E aí, de qualquer produto que você vai imaginar. E aí, a gente avança mais um pouquinho na história. Então, o milho é um desses produtos, o boi é um desses produtos. E aí, a gente entra e fala assim, Augusto, mas e aí? O milho, ele é negociado, o preço de liquidação dos nossos contratos aqui Praça Campinas. Qual que é a história? Como é que a gente chegou nesse quesito? O CPEA só levanta a Praça Campinas, ou o CPEA faz um levantamento muito amplo e bota a estrelinha em Campinas porque realmente foi o que era o que interessava na época. É muito bem isso. Então, quando os contratos foram criados, o CPEA tinha um apoio aí da antiga BMF para essa captação de preços, então ele já tinha esse momento era o único centro do Brasil que coletava essas informações, e aí a BMF, para fim de liquidação, passou a vincular o CPEA nesse quesito para que o mercado realmente faça sentido, né? Como a gente não tem um contrato que é spot, que é liquidação padrão, a gente precisa pelo menos estar referenciado em algum mercado físico para as duas coisas conversarem. A gente não está negociando, por exemplo, no físico a um preço e no futuro no dia da liquidação, ter você está negociando isso, para banana ser banana e não banana ser maçã. É exatamente essa ideia. Alguém entra lá, distorce o preço, né? Você não tem referência, né? Porque se a gente for pensar, né, Gutão, se a gente for olhar assim no frigir dos ovos, por exemplo, quando o pessoal começa a negociar, vamos supor, equity, a gente está negociando, assim, sei lá, uma call de Bradesco. A call de Bradesco, ela está vinculada em cima do contrato de spot do Bradesco. Então, o papel vale um valor, você está comprando uma opção precificada naquele coisa. Se você for negociar uma opção de agrícola, ela precisa estar referenciada em alguma coisa. E onde ela está referenciada? No contrato futuro, mas e aí? É uma coisa plausível? Não, então a gente precisa de um indexador para o contrato futuro, e aí onde o CPEA entra da e âncora, arbitra, né? Exato, onde ele faz dessa relação do mercado ser factível. Tá. E essa informação, ela busca ou o cerealista, ou quem está comprando fornece essa informação para eles? Tá, são alguns perfis diferentes, mas lá dentro eles têm perfis que são colaboradores ativos e tem os colaboradores que são passivos. Então, a recomendação, naturalmente, é que assim que você negocie alguma coisa, seja ela na Praça de Campinas ou Mato Grosso, sei lá, em qualquer lugar que você esteja,
você ligue lá para fornecer esses preços, né? Ser um colaborador do CPEA. Porque, Augusto, pode ser que eu não estou em Campinas, mas eu negociei aqui em Campo Grande, esse preço vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Vai porque o mercado agrícola, ele sente muito a relação entre os lugares, entre lugares que são compradores, que são vendedores, então as coisas se comunicam muito bem. Então pode ser que hoje, provavelmente, o seu preço não faça tanta diferença na liquidação do indicador, não vá mexer na história ali, mas na formação da base e da estrutura e do entendimento dos fornecedores de preço e tudo mais, aquilo é de suma importância, né? E aí... assim, para quem não conhece profundamente, qual que é a ideia, né? Qual que é o exemplo que o Augusto deu? Lá em Campo Grande, o cara está vendendo milho a 20. O cara tem um frete e mais um imposto para chegar em Campinas. Vamos supor que chega a 25. Campinas hoje está 29. Pô, peraí, se tem quantidade lá, vai derrubar o preço aqui, porque esse milho vai entrar aqui. Por isso a importância de fornecer em todas as praças, né, para saber se existe capacidade de impactar o nosso preço de referência. Essa por aí, ideia. Né? Essa a ideia. E aí, mas por que Campinas, né? Campinas não planta milho? Qual que é a ideia da história toda, né? Mas assim, se você for pensar, ela está muito próxima dos dois principais portos exportadores, que é Santos e Paranaguá. Agora a gente tem a saída para o Arco Norte, mas quando o contrato não foi feito, isso ainda não existia. Então ela está muito próxima dos dois maiores portos exportadores, então o mercado externo fica bem precificado ali. E ela está muito próxima dos maiores centros demandantes, né, que é o estado de São Paulo, que é onde estão as granjas de suíno e de frango, o Paraná também, que é um grande consumidor de coisa. Então, por mais que ela não consiga, talvez, precificar tanto essa questão de oferta, ela precifica muito bem a demanda interna e a externa, e aí, pelo lado da oferta, a gente segue o parâmetro do Guto. Então, poxa, se eu tenho um pagão em Campinas a, por exemplo, R$40, para eu saber mais ou menos qual que é o meu preço no Mato Grosso, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, etc., é só ver quanto vai ser a diferença de lá, que é o principal pagão, tirando o frete. Então, as coisas se desconstroem da maneira inversa. E aí a gente vai tendo uma formação de mercado maçuda mesmo. Mas tem uma outra informação por que é Campinas a referência. Porque a Refinações de Milho Brasil era por ali. Não sei se é na Mogiana ou por ali. E a Refinações de Milho Brasil consumia 72% do milho produzido no Brasil, ali até o início da década de 2000, final da década de 90, né? Depois ela foi vendida metade por Unilever. Para quem não conhece, a Refinações de Milho Brasil que fazia a Hellmann's. Um dos produtos que ela fazia era a Hellmann's, né? Uma época que eu plantava milho da safrinha veio com uma umidade altíssima, eles compravam sem desconto, porque eles não precisavam deixar o milho 2, 3 dias, né, na água para eles poderem moer. Então tinha isso também. E um outro fator que a gente tinha... É a ponta demandante, né? A ponta demandante. Na verdade, é quem paga, né? É isso. Não adianta você ter um monte de produto, se do outro lado não tem quem paga, não adianta nada. E a gente tinha também, ainda deve existir, quer dizer, não é uma coisa muito antiga, o app do CPEA, onde você se cadastra e só pode ser produtor, e aí você manda o número da nota, o valor que você vendeu, etc. para entrar nessa pesquisa de preço. Isso, esses são os colaboradores que são os colaboradores mais ativos, né, Guto? Mas, além disso, o pessoal lá tem algumas mesas de captação de preço, que eles têm um cadastro de todo mundo, que são negociações que são mais recorrentes, que são mais frequentes. Então, o pessoal toda semana também liga para ver, e aí negociou alguma coisa hoje, qual foi o preço, qual foi a quantidade, para a gente entrar aqui no sistema, e aí é o que seria meio que um colaborador mais passivo, né? Ele está esperando o contato para passar o negócio dele, para fomentar realmente a máquina que precisa para rodar o sistema de preço. Então, assim, minha gente, para de falar mal do CPEA, né? Não é porque você está comprado e o CPEA veio para baixo que você vai falar, esses caras não entendem nada, não é por aí, tá certo? É uma estrutura fantástica que tem lá, e se dá alguma divergência, é divergência de mercado. Nós somos a parte especuladora, né, que lubrifica esse mercado entre o comprador e o vendedor. Sem nós também não existiria, né, nós, os especuladores, não existiriam
o comprador e o vendedor. Se não um vende, outro compra, travou, o cara quer sair da posição, não consegue, por isso que a gente entra lá. Então não fale mal do CPEA, tá? Porque o CPEA, ele realmente é uma excelência em informações. E mesmo na página do CPEA, você vai lá, você consegue buscar, eu pego ali, sei lá, 10, 15 anos de informações de preços diários de milho e bois, etanol, né? A gente não falou de etanol aqui, café, enfim, de tudo, inclusive em dólar, quer dizer, você consegue descobrir a cotação do dólar do dia. É só você pegar o valor em dólar que ele está e o valor em reais e você descobre. Mas, Augusto, agora um pouquinho na XP, um pouquinho na mesa, opções. Por que a gente não tem uma liquidez em opções? Porque nem a gente tem assim, né, um sonho, né? A gente chegar e abrir um bookzinho e falar assim, pô, vou comprar, vou vender, né? Fazer até um day trade em opções aqui, a gente precisa consultar a mesa e tal. O que está travando isso? O que trava? O que amarra isso? Essa é uma pergunta que é uma pergunta relativamente muito difícil assim, de ser dita, né, Guto? Mas, assim, em tese, a gente busca aí sempre por mercados muito líquidos, né? Então, assim, é uma pergunta que é um pouco tanto ingrata, mas se você parar para pensar, a opção, ela é um derivativo do futuro, que é um derivativo do mercado spot. Então, assim, é uma coisa que depende da outra, que depende da outra. E a cada andar que ela tem, ela perde um pouco de volume, podemos dizer assim. E esse perder um pouco de volume faz com que, às vezes, exista uma dificuldade de negociação como um todo. Então, assim, imagina o seguinte, como a gente, por exemplo, já não tem um contrato futuro, ele é líquido, né? Dá para falar que ele é líquido, mas ele, assim, às vezes ele tem alguns buracos ali, etc. Se você for olhar uma opção, imagine, assim, sei lá, a ponto de você ter, sei lá, 10 market makers que estivessem apregoando preço de opção ali para um ser normal que chegou na bolsa hoje começar a operar. Você precisaria ter um mercado muito mais sólido, né, muito mais conciso do que é o que a gente tem hoje, porque esse cara, por exemplo, ele está precificando uma coisa em cima de um modelo estatístico, em cima de Black and Scholes, e assim, você vai ter que ter um movimento comprador de volatilidade, um vendedor de volatilidade, então, em tese, a gente não tem ainda um mercado no Brasil tão bem formado quando a gente tem, por exemplo, no mercado de Chicago. Você fala assim, Chicago realmente lá é muito líquido. Se eu quiser comprar uma call de 450 no milho, eu digito lá, vejo o preço e tem comprador e tem vendedor. Óbvio que tem, porque o mundo inteiro está negociando lá. Então, o Brasil está negociando lá, a China está negociando lá, os Estados Unidos, todo mundo nos Estados Unidos está negociando lá. Então, todas as pessoas estão negociando lá. E aí volta numa retórica que você comentou agora há pouco, que sobre falar mal do CPEA, por exemplo, é que tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo, tem muita gente especulando, tem muita gente achando que está barato, tem muita gente achando que está caro. Então, você tem robustez de player significativa para você ter um book significante e que reflita a realidade nesse sentido. Enquanto no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse sentido, por mais que a gente seja um dos maiores produtores de commodities no mundo, o nosso sistema de precificação ainda é um pouco atrasado nesse sentido, né? Então a gente fica um pouquinho atrás. Você acha que, aí. Se, por exemplo, o milho, se tivesse entrega física, né, facilitaria ter opções? Não, também não resolveria. Eu acho que não resolve tanta história assim também não, sabe, Guto? Se você for ver, o café tem, o book do milho é muito maior que o de café. Assim como a soja já teve entrega física, e o contrato acabou porque não tinha liquidez. Então, assim, é mais uma questão, ao meu ver, tá? Agora um ver sincero, é mais uma questão, assim, por exemplo, quem são os grandes players, assim, fomentadores de mercado mesmo, né? São as tradings, as grandes indústrias, e, e a massa mesmo, assim, né? Que ali é onde está o fluxo mesmo. E a maioria dessas empresas, elas não tem sede no Brasil, né? Por exemplo, a Bung, ela opera no Brasil, mas a sede dela não é aqui. A tesouraria dela não é aqui. Então, se você olhar todas as
tradings do mundo, a grande maioria delas está com tesouraria em algum lugar lá offshore. Para estar nesse lugar offshore, ela está negociando em dólar, ela está negociando na Bolsa de Chicago, então ela prefere deixar aquilo lá do que trazer para a gente que, assim, além de tudo, assim, o sistema político não favorece muito, né? Às vezes você tem intervenção em preço, você tem que é uma coisa que ela não está no livre mercado, né? Ela quer operar o livre mercado, ela não quer ter uma surpresa de estar, sei lá, vendida numa opção de alta e amanhã o Brasil falar, opa, a partir de agora a política mudou, mudou, problema teu, né? Então assim, elas fogem, esse é um fato causístico, né? Elas fogem de lugares onde elas veem certos problemas de negociação e o Brasil... Procura um lugar que seja estável. Olha, a regra é essa e acabou, não vai mudar, né? E assim, aí, infelizmente, a B3 vem crescendo nos últimos anos, não dá para dizer que não, mas ela vem crescendo também com um pouco do olhar da população, né? Então, o brasileiro vendo aquilo como uma oportunidade que não via antes e falando, opa, dali eu consigo fazer também. E aí, esse ponto da gente entrar no mercado, o mercado ganhar um fluxo de varejo muito grande, chama a atenção das trades. Opa, agora aquilo ali está tendo um pouco mais de negociação. Eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer uma arbitragem Brasil e Estados Unidos, eu posso começar a fazer, porque eu consigo encontrar fluxo lá no book. Então, a gente começa também a fomentar o negócio de outra maneira, né? Então são, assim, 1001 coisas que não dá para você achar o culpado. Não é por conta do CPE que o mercado não vai. São coisas que elas vão é uma engrenagem que você precisa ir jogando óleo, né? É verdade. A gente até tinha aí, né? Foi até anunciado aí um novo contrato de soja que talvez trouxesse aí uma condição melhor para trabalhar, não apareceu ainda. Esses dias veio até uma pesquisa, qual mais produtos você gostaria de trabalhar, petróleo, isso, aquilo. Eu gostaria de trabalhar com todos, né? Gostaria de ter acesso a esse mercado americano. Tem que ter produto na lojinha, Guto. Exatamente. Ter minha prateleira lotada de produtos, né? Não falar, olha, eu tenho liquidez no boi, no milho, eu tenho liquidez no que você quiser, né? Vem aqui, vamos fazer. Né? Uma opção nos Estados Unidos é semanal, você não precisa comprar ela com vencimento 2, 3 meses. Toda semana você pode estar renovando, ela é semanal, quinzenal, mensal, e aí vai, né? Você tem uma liquidez fantástica lá. Uma gama infinita de mercado. Né? De mercado. Você pode fazer N operações, né? E fazer aqueles call spread, put spread, pode fazer um monte. Tem uma enormidade de produtos que podem ser feitos, porque lá tem essa liquidez nisso. Então, eu gostaria de ter isso. Não sei se você sabe, ou se sabe, pode falar alguma coisa em relação a esse novo contrato de soja, se ele pode vir a trazer, afinal de contas, nós somos o maior produtor de soja do mundo hoje e também o maior exportador de soja do mundo hoje. Então, trabalhar e ganhar dinheiro neste mercado, né? Para quem não conhece, por favor, conhecer, aqui embaixo tem um link, minha mão, tem um link aqui, você fala com a Liberta Investimentos, com os assessores, eles podem te trazer para esse mundo, esclarecer melhor. Mas, fundamental, que eu acho, é que a gente é um mercado, ele é alavancado, dá dinheiro, tem que tomar cuidado, tem que conhecer, gostaria de ter acesso a isso tudo. E a minha pergunta é essa, você pode falar alguma coisa desse novo contrato? Ele micou, ele vai vir, não vai vir, o grande mal dele é $100, porque não é possível, né, gente? O maior exportador, o maior produtor do mundo, e o preço a gente tem que olhar em Chicago. Guto, vamos lá. Esse é um ponto um pouco mais delicado ainda, né? Esse contrato, ele é o seguinte, né? Ele, em tese, quando o pessoal começou a montar ele parecia ser uma coisa meio louca, e no final das contas a gente entendeu por que a construção dele, e ele ainda não... Incrível que pareça, o contrato se chama Soja Santos e ele não é negociado no Brasil, é isso mesmo. Então veja só, o que acontece com ele, né? Ele é de autoria da CME, então a CME ela tem o contrato de soja mais líquido do mundo, e aí
ela entende o seguinte, que ela precisa, não importa ela ter o contrato mais líquido do mundo, sendo que ele está em Chicago, dado que ela vê uma demanda, por que não, de ter outras praças de negociação, né? Então, só voltando naquela conversa que a gente estava tendo sobre o CPEA e as praças, por que eu devo informar um preço do milho de Campo Grande para o CPEA, sendo que não vai contar na história toda no final? A CME, ela olha o mercado da mesma maneira. Então, em vez dela ter só um contrato mãe, que vai ser o CME original, ela faz os CMEs que são derivativos dele, né? Então seria ali, por exemplo, hoje já tem Mar Negro, então ela tem um contrato de soja no Mar Negro, um contrato de soja em Santos. Então ela vai olhando as principais portos, os principais montadores, né, de preços no mercado mundial. Então, dado que o Brasil exporta muito, você tem que considerar o preço do Porto de Santos como uma variável que monta o preço de milho no mundo. Por que não? Porque vamos supor, agora safra brasileira com risco de quebrar. Se quebrar, vai ficar caro interno. Depois, se ficar caro interno, fica caro aonde? Em Santos. Se ficar caro em Santos, fica caro na CME. Então, as coisas se influenciam, né? E aí, claro, ela viu essa necessidade de fazer o Soja Santos e de começar esse negócio. Então, o Soja Santos já existe? Ele já existe. Ele já é negociado? Ele já é negociado. Aonde? Lá. Então, ele é negociado lá há alguns 3 ou 4 meses aproximadamente, e eles estão tentando trazer o Soja Santos para ser negociado no Brasil, por intermédio da B3, então uma parceria da CME, que é a criadora do contrato, com a B3, que seria o espelho, né, onde você vai ter essa possibilidade de negociação, dado que a CME não tem uma bolsa aqui, então, por monopólio... O agente, vamos dizer assim, né? O agente realizador aqui. Exato, seria ali o vetor do negócio. E aí, por assim, uma questão provavelmente contratual entre partes, né, que eu honestamente não vou me intrometer e não sei exatamente onde está parado, também não tenho conhecimento técnico para tal, mas eu não sei se até inclusive às vezes é política brasileira de ter um incentivo para isso ou não ter, e entra numa seara que a gente não consegue dizer por que esse contrato ele ainda não chegou para a gente negociar aqui. Então, é basicamente isso. Não dá para dizer também que ele vai resolver o problema dos povos, né? Então, poxa, a gente vai acabar com milho em Campinas, ou com sei lá, vai abrir milho em Santos, vai acabar com milho em Campinas. Às vezes não é esse o ponto. Mas, em tese, a tentativa da CME com ele, ao meu ver, é tentar chamar, do mesmo modo que eu comentei de você das tradings, você fala assim, trading, agora que você que está negociando no porto, que é um negócio ali escuso, né, que em tese quando você faz um negócio de porto, ele não é registrado em lugar nenhum, é você e o seu cliente negociando no mercado de balcão um contrato de fio de bigode e, tá ali. Então, em vez de você ficar à mercê do mercado dessa maneira que você está fazendo, a gente está fazendo um contrato para você negociar soja em Santos, que aí depois você vai conseguir fazer um estudo para comparar a soja Santos, Chicago, o comparativo com o Mar Negro, se está mais vantajoso você comprar do Mar Negro, se está mais vantajoso você comprar do Brasil, de Buenos Aires, e aí o mercado realmente... Começa a ter uma referência, que nem o CPEA é uma referência, você começa a ter uma referência, você começa a registrar, né? Mercado de balcão é a mesa, né? Para quem não conhece, balcão é o contrato que você faz, né? Um com o outro. Ele pode ser simplesmente particular, ele pode ser registrado na bolsa, né? Também existe o mercado de balcão na bolsa, você pode fazer, são registrados, tem algumas diferenças, mas não é uma situação que nem uma situação, né, que você falou de bolsa. Olha, agora não, agora eu estou fornecendo informação, estou fazendo, tem referencial de preço, agora eu estou vendo o diferencial de base, né, o que o porto paga mais, né, e, em relação a outro lugar, qual que é o frete do navio, quantos dias para chegar. Você começa a criar uma logística em que você começa a ver, bom, o nosso preço é bom,
não, o nosso preço é ruim. E para quem está operando, né, quem está querendo comprar um contrato de soja, de milho, etc., ele começa a olhar, né? Você acabou de falar, se quebrar a safra brasileira, porque não está indo bem, né, Augusto? Estamos com alguns problemas aí, plantio atrasado, algumas regiões que têm possibilidade de... que não estava chovendo, quando choveu foi tempestade, aí veio granizo, aí veio... Quer dizer, algumas regiões foram replantadas, aí você chega e fala, bom, se quebrar 3%, 5%, isso, né, existe um colchão aí que, tranquilo, mas você começa a falar em quebrar 10% de 130 milhões de toneladas, está falando em 13 milhões de toneladas, opa, o negócio começou a ficar pesado, né? E E aí, aí, é, da forma inversa também é dispensar, né, Guto? Porque a gente não, assim, eu converso bastante com as pessoas físicas e elas têm, assim, uma bola preta muito grande aí com as trades e com as indústrias, principalmente os grandes grupos de proteína animal, que, assim, de certa forma, eles têm um certo poder de mercado, claro que tem, né? Se você for pensar, são as maiores indústrias de proteína animal do mundo, né? A gente tem as três maiores do mundo. Então, assim, não é que ela está fazendo isso só com a gente, ela tem um poder mundial de fazer aquilo ali. Mas, de certa forma, se você for pensar, você precisa pensar um pouco igual ela também, né, Gutão? Elas não são total vilão da história, porque ninguém consegue fazer isso brigando sozinho. Então, no mínimo de coerência, ela precisa ter. E da onde ela tira o mínimo de coerência? Ela sabe quais são os parâmetros do mercado. Poxa, vamos supor que o mercado no Brasil quebre, o preço suba pra caramba. A primeira coisa que ela vai fazer é falar assim, poxa, eu preciso parar de comprar milho local e eu preciso ver algum outro lugar no mundo que o milho está barato. Então ela recolhe de algum outro lugar e aí, se eu quiser depois de alimentar minhas plantas aqui, de garantir a minha sustentabilidade na operação, se eu quiser ofertar esse milho ao mercado, sabendo que eu já trouxe, que já está comigo, e eu vou ganhar um ágio de 20%, poxa, por que eu não vou fazer? A claro. oportunidade está aí, né? Então, assim, ela tá ali olhando o mercado, mas ela tem as duas pontas, ela tem interpretação sobre tudo também, não só, tipo, hoje eu acordei com vontade de squeezar todo mundo, estopar todo mundo. Não, isso é um negócio, isso é um negócio de dinheiro. Eu estou estocado, né? Eu tô comprando, ficou muito caro. Eu tenho de onde trazer mais barato, eu trago. Né? E esse meu estoque daqui, olha, ainda está, que nem você falou, ainda está mais caro do que eu paguei, estou tendo lucro, joga no mercado, o mercado estabiliza num determinado patamar de preço. Tá? Isso, se ele tivesse estoque, ele conseguir trazer em condições viáveis, né? A gente tem que ter uma condição viável de trazer. Então, isso tudo, né, é o que eu falo desse mercado que a gente está de commodities, que tem um tripé bem básico, né? Produção, estoque e consumo. Então, é o que nós estamos falando aqui. Eu tenho estoque, né? Eu tenho um pouco de estoque, a produção está ruim, o preço subiu. Eu preciso ver demanda. Bom, mas peraí, a demanda lá fora não está aquecida, eu consigo trazer para cá, consigo pegar, jogar meu estoque no mercado, equilibro os preços internos, derrubo, né, resolvo a situação. Ou não, né, ou o meu estoque é para o meu consumo, saiu do É, mercado, não compro mais. Você cria aí você tem algumas variáveis, por isso que eu falo em opções, né? Eu acho que as opções é a grande trava. Você pode comprar um contrato e vender uma opção. Tá? Eu acho que isso para produtor, isso para cerealista, isso para indústria, essa é um desejo, uma ânsia, né, de trazer todo mundo para o mercado de opções, né? Porque você garante, né, vamos pensar um cerealista, né, ele tem um estoque para 100 mil sacas, de repente o movimento dele aumenta para 200 mil sacas, ele tem que construir mais 100 mil sacas, né, de estoque, silos, etc. De repente ele consegue, através do estudo, lógico, vender esses 100 mil em excesso e comprar uma opção para proteger isso aí. Né? Ele pode e comprar. Guto, assim, as opções elas são retroalimentantes dos contratos de uma maneira muito boa, né? Se você for pensar assim também, vamos supor que o caso que você estava usando aí, o cliente tem um hedge de um número X de sacas e etc. Se ele fosse, por exemplo, precisar comprar ou vender isso a mercado, ele ia estar movimentando um volume financeiro gigante e que às vezes não faz sentido. Às vezes, se o cara, por exemplo, é comprador,
Ele acha que agora não é a principal hora, porque está caro, ele tem ali um quê de certeza que isso aí vai cair, só que assim, ele precisa comprar também. Então, vou comprar e encher meu estoque, encher o tanque do carro com a gasolina do posto caro, ou eu vou colocar um golinho para ver se uma hora cai eu fico mais barato, etc. Então, a opção, ela permite essa leitura, principalmente porque ela se alavanca a valores muito, muito baixos, né? Então, se você for ver, o pessoal paga ali normalmente numa opção 3, 4% do valor total do negócio, né? Então, assim, se você for pensar bem, é uma coisa que, assim, é muito barato, né? Não, Perto do é um custo muito baixo muito perto baixo. do que você vai assumir, movimentando o valor financeiro tão grande de todo o contrato, né? Exato. E aí o pessoal fala assim, mas isso é fria porque nunca vai conseguir realizar um movimento como está realizando. Poxa, exemplos vividos esse ano, só esse ano. O boi, há um semestre atrás, ele era negociado a 200, chegou a bater quase 300, subiu quase 50%. O milho era negociado a 40, passou a ser negociado a quase 90, subiu pouco mais da metade. E o inverso contrário também é verdadeiro. Não sei se vocês lembram, mas o petróleo chegou a ser negociado a zero, a negativo, Pagou para levar, né? pagou para levar ainda esse ano. Então, o petróleo que a gente tinha sendo negociado a 40, ele valeu zero. Augusto, o Notion não é muito alavancado, mas ele nunca vai se realizar. Ele vai se realizar. O petróleo era 40 e chegou a zero. Poxa, tudo pode acontecer. Tudo Ah, pode. Então, exatamente, por ninguém ter o controle sobre tudo, mesmo sendo gigantesco no mundo, uma empresa gigante, exato. não tem controle de tudo, não é possível. Por isso que a gente tem essas ferramentas que a gente consegue travar. Café, ó, por exemplo, café tem entrega física. O produtor vai lá, deposita o café no armazém credenciado, né? E vende um contrato na bolsa garantindo aquele preço, porque ele pode fazer isso, porque ele vai fazer a entrega. Para se proteger de uma alta, ele pode comprar uma call, né? O direito de comprar naquele preço, um pouco acima daquele preço que ele negociou. Então, ele pode pagar pouquinho para garantir, se acontecer, que nem agora está acontecendo com esse furacão na América Central, que o café disparou, nem sei quanto foi hoje já subiu 2,91, né, por cento, mas teve mais alto, porque eu estou vendo 132, ele bateu 136, depois de 9 anos em queda, né, ele está querendo reagir hoje um pouco. Ele podia ter feito isso. Falou, olha, eu vou vender meu café a 120 e vou comprar uma cal a 125. 5 eu vou correr o risco. Bateu 139, ele está tranquilo, o cara está dormindo sossegado, né? Esse, para mim, é o mais simples para o produtor, né? É uma proteção bem legal para o produtor, eu acho, assim, bem prático. Fora isso tudo que a gente acabou de falar, né? É, O volume financeiro que você deixa de correr risco, um monte de coisa que você deixa de assumir, né? Podendo operar 2, 3% do valor total do capital, fica protegido. Uma coisa que é importante que todo mundo entenda também, a contraparte, né? A contraparte é a B3, né? Você não está fazendo negócio com alguém, você está fazendo negócio com a B3. A B3 que está garantindo a outra ponta. é, ela não é a contraparte, Gutão, ela é a clearing. É importante dizer isso, né? Ela Corrige, por favor. no, no baile ali do juizado, ela é o juiz que bate o martelo. Mas você tem um advogado de um lado, um advogado do outro, o cliente do lado, o cliente do outro. Então ela só bate e fala: opa, aqui você tem que pagar tanto, você tem que receber tanto, eu liquido para você esse dinheiro, eu liquido para você esse dinheiro. Então ela faz esse papel de intermediação da história toda. E aí, assim, só voltando um pouquinho também no que você estava falando sobre as operações mais simples, etc. É muito importante que a gente tenha isso na cabeça, né, Guto? E, poxa, relativamente, assim, cansativo, né? Até se, assim, poxa, eu acho que bastante gente que nos assiste aqui normalmente deve assistir aí o Canal Rural, Notícias Agrícolas, esses sites são mais tentam trazer um pouco da negociação do mundo rural
pro dia a dia. E aí é sempre a notícia, ela se retroalimenta sempre, né? O preço da soja estoura, mas o produtor já estava com tanto por cento negociado, e aí aparece um produtor falando, poxa, eu vendi mal, no preço que eu vendi também, meu insumo ficou caro, não deu para aproveitar nada, a indústria me pediu para adiantar antes, eu vendi antes, perdi dinheiro, blá, 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 sempre aquela mesma história. Então, assim, precisa ser um pouco da zona de conforto também, né? Olha, é um instrumento tão fácil, tão, assim, envolve pouco dinheiro perto do total, assim, ele E permite que simples, você... né? E é uma coisa simples, não é um Não negócio... quero ter, não quero ter risco adicional. Poxa, você não tem risco adicional, você escolhe uma estrutura que casa com o seu perfil, você consegue... Augusto, eu estou precisando de dinheiro. Poxa, vende o físico, recolhe 100% do dinheiro e gasta 2% em opção para caso explodir, você não ter que dar entrevista no canal rural, apregoando o resto, desejando mal do resto do mundo, porque você do foi mal resto do também, mundo. né? Pô? O cara tá torcendo para todo mundo ir mal para ele ir bem, né? Não vai É funcionar. isso, cara. Aí, como serve para o CPEA, serve para trade. O cara sabia que ia subir e fez eu fechar o negócio. Eu não tinha. Cara, você tem que fechar o negócio, porque você não tem capital, fecha, mas ajusta um valor para você comprar uma opção. Isso. Assim, Né? é saber lidar com as exposições, né, Gutão? Se você, por exemplo, não vendeu nada, poxa, qual que é o seu risco? Pô, o risco é do meu produto descer a zero igual o petróleo e eu tá com uma coisa que me custou dinheiro e eu quebrar, poxa, não ter o dinheiro de amanhã para pagar a fazenda. Então, poxa, tem alguma maneira de redear isso, de fazer, comprar uma opção? Poxa, tem inúmeras. Augusto, mas o meu risco, o meu problema agora não é tanto esse, eu consigo segurar, eu tenho um armazém, eu só quero fazer uma negociação um pouco melhor, então eu quero esperar, poxa, tem outra estrutura que te atende. Augusto, estou precisando de dinheiro, meu fluxo de caixa esgotou e eu preciso levantar dinheiro para fazer o barter da safrinha que vem, para comprar insumo, para comprar um trator novo. Poxa, acho que está na hora, esse dólar baixou um pouquinho, vamos lá antes que o negócio fique caro de novo, a gente não consegue. Poxa, preciso originar esse dinheiro de uma forma. Poxa, vende tudo que você tem, vende a safra que está começando a ser plantada agora, vai lá, só garante que desse todo o dinheiro que você originou, você vai pegar uma parte dele e fazer a sua exposição contrária, né? Porque nesse caso, você vende tudo, qual é o seu risco? É ter vendido tudo muito mal. Então, você vai pensar numa maneira de caso você tenha uma hipótese, né? A gente fica imaginando cenário, mas, poxa, vamos supor que agora, sei lá, milho a 80, vendi tudo meu milho a 80. Poxa, se foi a 150, você vendeu muito mal. E pode ir a 150? Pode. Então, por que não comprar uma opção ali que te dê uma contraparte com um valor muito pequeno do financeiro e... Do momento que você é um produtor, você está vendido, né? Porque você tem o produto, você vai ter que vender, então você é vendido. O que você precisa comprar? Se eu acertei um preço de venda, né, que nem você falou, o cara vai começar a safra, ele vende, ele fica líquido, ele compra uma call, o direito de comprar. Por quê? Porque se o preço disparar, ele não vai chorar, né? Ele não vai aparecer na televisão chorando, como você disse. Ele vai, ao contrário, colocar o dinheiro no bolso, né? Vai lá, a bolsa vai chegar lá na contraparte, lá do outro lado, e falar, meu, você tinha garantia aqui, vou pegar teu dinheirinho aqui, vou passar para o cara lá e morreu. Né? Porque se o cara não tem garantia lá também, ele não vai entrar na outra ponta. Né? Então, né, chega e fala, tá aqui. Ou ele é um comprador, ele é um consumidor, né? Ele é uma indústria. E ele fala, olha, meu custo aqui legal do milho agora é 80, se passar de 80 eu não aguento. Ele vai lá e compra, vai dividindo essas compras por meses lá para frente, né? A gente tem 6 vencimentos no ano do milho, e ele pode ir escalonando ali algumas opções, tendo liquidez, ele vai escalonando. Ele sabe que o custo dele, pelo menos nos próximos 6 meses ou 8 meses, né? E essa é uma ferramenta importante também, são ferramentas que estão à disposição, que eu acho que são fantásticas, tanto para produtor, consumidor, né? O cerealista que está no meio, e nós que somos aqui, que estamos no mercado. Então vamos fazer uma força aí para a gente conseguir jogar mais gente nesse mercado, É isso, traga uma liquidez bem legal aí para nós, né? Assim, e se te vale fazer uma última, assim, defesa do diabo, hoje eu estou muito
defensor das grandes causas e não das pequenas, mas, poxa, é muito interessante essa, e também já amarrando um ponto que você comentou ali, poxa, por que a gente ainda não está ganhando tanta liquidez, por que a gente ainda está engatinhando nisso tudo? É um pouco do perfil também do nosso agricultor, do nosso pecuarista, né, Guto? O pessoal aqui, como o pessoal da Europa, eles foram tem um sistema de criação que é muito, às vezes, atrelado à política pública, que é muito dependente do governo, que é muito dependente de crédito, etc. E tal. Se você for pensar, por exemplo... Eu chamo isso de Estado paisão. Exatamente. Eu vivi isso. O preço está baixo, tem que chamar alguém. O preço está caro, precisa chamar alguém, e a gente tem para onde recorrer. E se você for ver, por exemplo, no mercado que é um pouco mais perfeito, né, que, por exemplo, os Estados Unidos, que não tem um Estado tão paisão nessa... É claro que tem, né, porque você tem que garantir uma segurança alimentar, não pode ser uma coisa muito louca, você não pode deixar o negócio explodir, né, mas um pouco menos amarrado, você cria uma necessidade no produtor, porque aí o produtor, ele pensa, né, ele fala assim, poxa, eu não posso ver isso aqui como minha atividade final de semana, isso aqui é o meu ganha-pão, então eu preciso entender da técnica de produção, eu preciso entender do financeiro, eu preciso entender da máquina, eu preciso entender de tecnologia, se profissionaliza o setor, né? Que para mim é uma das poucas coisas que faltam aí para a gente explodir e que muito do produtor brasileiro usa isso como muleta, né? Tipo, não dá porque não é a minha realidade. Ainda existe a necessidade de uma troca de geração, né? Algumas empresas já estão despontando nisso, mas existe a necessidade da troca dessa geração, parar com isso para ele também se atirar mais desse mercado. A Europa criou isso depois da Segunda Guerra Mundial exatamente como uma estratégia alimentar. Eles passaram muita fome depois da Segunda Guerra Mundial, só que não consegue destruir, né? Porque depois que você cria isso, destruir é praticamente impossível. Na década de 80, o primeiro caminhonaço que existiu, eu não lembro se foi no Plano Cruzado, alguma coisa assim, tá? Saiu aqui do Rio Grande do Sul, subiu, né? E passou lá na região de Assis, lá onde a gente tem propriedade, minha mãe tem propriedade lá, e fizeram lá uma reunião, né, um comício lá, e eu fui, né, lógico, vou apoiar, e não sei o quê, bababá, né, e aí os caras, né, não, para forçar o governo a fazer alguma coisa, né, forçar o pai a fazer alguma coisa, ninguém planta ano que vem. Aí o cara estava atrás de mim e falou, porra, mas se ninguém vai plantar ano que vem, esse troço vai valer uma fortuna, eu vou lá plantar. Virou as costas e foi plantar. Aí nunca mais eu fui em protesto nenhum, né, porque, pô, além de tudo, você quer que o Estado seja teu pai e você ainda não é unido, bom, então ferrou tudo, né? Então não tem jeito. É isso, então. Então esse é o problema. Eu acho que a mudança de mentalidade realmente é fundamental. Eu acho que precisa mudar, precisa enxergar isso melhor, precisa exigir, né, que o governo nos traga estabilidade na legislação para que a gente possa fazer isso, e de uma certa maneira a gente ter uma estabilidade financeira interna para que a gente possa abrir a nossa bolsa para a bolsa externa, né? Porque de repente você está negociando em dólar e de repente o dólar sai de 2,80 para 6. Porra, alguém vai ganhar muito, alguém vai perder muito, aí toda a sua análise de risco foi para o espaço, então não vai dar, não vai funcionar. Então a gente precisa ter essa estabilidade também, né, para que a gente possa abrir o nosso mercado e ter toda essa liquidez na nossa mão. A gente participar do mercado mundial e isso vai ajudar a trazer liquidez, né? Então não adianta a gente só olhar por aqui dentro. Aqui dentro a gente precisa de uma reestruturação maior ainda no setor agro, né? Já existe, eu acho, uma revolução muito grande, mas ainda existem distâncias gigantescas nisso. E o maior problema, né? O cara acha que ele está gastando dinheiro comprando uma opção. Cara, eu vou gastar 20 mil para comprar uma opção. Puta, cara, com 20 mil eu faço outra coisa, entendeu? Não vou fazer. Aí o preço, pum, vai contra ele e ele fala, pô, não dá para fazer? Bom, agora o carro bateu, meu filho, agora não vai ter jeito, né? Agora já deixou 5 milhões na mesa? Já foi, né? Já matou o troço. Mas também, era para a gente conversar meia hora, já foi quase 50 minutos, né? Voou aqui o papo, eu acho que vai abrir espaço aí, quem sabe, aí para frente, a gente poder fazer outro bate-papo aí, focar um pouquinho mais num desses assuntos, aí vamos ver como que as pessoas vão reagir a isso, vamos ver as perguntas que eles vão fazer para a gente responder, vai ser um prazer responder as perguntas de todo mundo, né? E a gente fica à disposição. Augusto, faz o seu fechamento aí, depois eu encerrar aqui.
É isso, Gutão. Espero que o pessoal que ouviu aí não me ache tanto advogado do diabo, mas é realmente essa mensagem que a gente tem que trazer. A gente tem que realmente fazer com que vocês venham negociar isso com a gente, ter profissionalização do setor, o pessoal realmente entender o que está fazendo, e não só simplesmente não dá, né? Tipo, é muito fácil falar o não sem ter ali tentado, sem realmente entender qual é a concepção da coisa toda. E na maioria das vezes você vê que quando o pessoal entende, dificilmente ele sai, né? É um mercado que ele se constrói, né? Então, o recado é meio que esse. Eu espero que vocês tenham aproveitado, por mais que a gente tenha comentado não de produtos específicos, uma coisa muito ampla. Espero que tenham gostado e pode contar comigo aí para alguma outra explanação sobre produtos e tudo mais. A gente está aqui no dia a dia lidando com isso. Espero que vocês gostem. Estamos aqui sempre. Espero que vocês utilizem também a Liberta para fazer essas travas, para fazer pedir esse apoio de mercado. A Liberta é um escritório plugado diretamente aqui comigo e com a nossa mesa em São Paulo. Então, ela está bem alimentada de informação, de operação e de coisas que fazem sentido. Então, utilizem bastante esse meio e o escritório aí, que é de bastante qualidade. E vamos que vamos ajudar a construir o mercado. A XP já é a maior negociadora de commodities, basicamente há uns 2 anos e meio, e a gente não quer perder esse título e vamos embora. Vamos lutar por isso. Importante dizer, a gente falou aqui em grandes, mas que o pequeno produtor ele pode fazer, né? Um contrato hoje de soja aí, 450 sacas aí, talvez ele gaste 2, 3 mil reais para fazer um contratinho aí, comprar uma opção aí, pelas cotações que a gente viu hoje, talvez ele consiga aí, que é 2 mil reais, talvez, ele consiga fechar 450 sacas, que é um número, né, relativamente pequeno, mas é possível fazer, né? Então, eu estou aqui só explanando um número, né? Não é um número exato, mas para dizer que não precisa ter 100 mil sacas para fazer. Você vai colher 4, 5 mil sacas, você tem a condição de fazer isso. Você vai colher 1.500, 2 mil sacas, é o mais importante ainda você fazer. Como você vai colher 50, 100, 200, 100 mil sacas, aí então, sem comentários, né? É de fazer. Augusto, um abração, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui, para a gente ter batido esse papo. Vamos ver. Quando eu for a São Paulo, aí, se eu for no final do ano, se der certo, a pandemia não atrapalhar muito, vamos comer aquele pastel de feira, tá? Você vai me pagar um pastelzinho lá. Tá feito, Gutão. A gente se alinha por aqui, te espero. E obrigado mais uma vez, prazer fazer o programa aí com vocês. Espero os próximos convites. Perfeito. Bom, então vamos ficando aqui, tá? Encerrando o nosso de grão em grão. Assistam o próximo da outra semana, a gente vai anunciando aí semana a semana. Tá? E foi mais uma vez um prazer estar com vocês todos aqui. Muito obrigado e até semana que vem.